Fiz aqui lancei um olhar sobre o que está se passando no país, vi aqui imagens já de outros estados, inclusive, não só de Brasília, mas já tem gente aí em São Paulo, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente em Belo Horizonte, né? O Brasil e o pedaço do mundo que ainda desperdiça algum tempo olhando para nós, para esse pedaço do mapa em que nós estamos, assistem a um evento paradoxal. O Bolsonaro inventou o protesto a favor. O presidente passou mais de 2 meses organizando essa manifestação, esse protesto a favor. Se os manifestantes são a favor do presidente Bolsonaro, eles são contra alguma coisa. E, nesse caso, eles são contra o Supremo Tribunal Federal, são contra a própria democracia, porque as faixas que a gente vê na rua estão defendendo o fechamento do Congresso, a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. São faixas essencialmente golpistas, algumas delas, curiosamente, grafadas em inglês. Portanto, a mensagem que se deseja passar, ela não é só para o Brasil, é para o exterior também. Então, o presidente tenta dar uma demonstração de força. A meu juízo, ele faz um movimento que expõe a sua fragilidade. O presidente foi eleito por 57 milhões e 800 mil brasileiros para governar o país. Então, ele recebeu essa delegação. Hoje, as pesquisas indicam que ele já não tem essa delegação, que uma parte das pessoas que deram ao Bolsonaro o voto já não dão ao presidente o apoio. Então, ele perdeu apoio, perdeu densidade. Um presidente que perde densidade, ele deveria buscar um ambiente de tranquilidade institucional para que ele pudesse trabalhar e mostrar aos apoiadores, ou quem votou nele, seja por que razão, para evitar um outro, ou porque gostava dele, ele deveria se empenhar para adquirir a estabilidade que lhe permitisse trabalhar. E o presidente ainda não percebeu, mas no regime presidencialista, a cara do presidente é o semblante da crise. E hoje as pessoas enxergam a cara do Bolsonaro quando elas enchem o tanque do automóvel, quando elas vão à mercearia, quando elas pagam a conta de luz. Então, a cara do presidente virou sinônimo de crise. Um presidente convencional buscaria um ambiente de tranquilidade para poder trabalhar. O presidente cria crises do nada, ele tira uma crise de dentro da outra. Hoje, por acaso, o alvo dele é o Supremo Tribunal Federal. Mas já foi o Congresso, já foi o Centrão. À medida que ele vai se acomodando, vai fazendo novas alianças, ele vai escolhendo o inimigo da ocasião. Então, esse movimento, isso que nós estamos assistindo na rua hoje, não tem outra serventia senão oferecer ao Bolsonaro um álibi para que ele continue colocando a culpa em alguém. Então, o presidente nunca é culpado pelo que está acontecendo de errado no país. Então, ele não é culpado, embora tenha conspirado contra a aquisição de vacinas, tenha demorado a adquirir vacinas, ele não é culpado pelos mais de 580 mil mortos que a pandemia fez no Brasil. Embora ele tenha deixado de planejar uma campanha que esclarecesse aos brasileiros sobre a falta de água, a demora de São Pedro em mandar chuvas, o esvaziamento dos reservatórios do país, embora ele não tenha se preocupado com isso, ele não é culpado pelo fato de estar agora subindo a conta de luz sem que o brasileiro tivesse se preparado para isso. Ele não é culpado porque o Brasil demorou mais do que seria conveniente para retomar a atividade econômica, porque, infelizmente, aqui entre nós, a pandemia durou mais porque o governo foi inepto, mas o presidente não tem culpa por isso. É sempre um terceiro o culpado. Nesse momento, o presidente enxerga um complô no Supremo Tribunal Federal, um complô que o impede de governar. Ele está lá, pronto, o presidente não trabalha mais, mas o problema está no Supremo Tribunal Federal. Esse primeiro pronunciamento do Bolsonaro, que ele fez numa transmissão
voltada para os seus seguidores, numa live, é desalentador. O que é que disse o Bolsonaro? Ele disse, ou o chefe do poder enquadra os seus, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos, insinuando que pode haver uma intervenção. Aí diz ele, nós valorizamos, nós reconhecemos, sabemos o valor de cada poder da República. Aí os seus devotos, eu assisti a esse pronunciamento há pouco, gritam, eu autorizo, que é o jargão do bolsonarista que vai às ruas para apoiar o presidente. Eu autorizo como quem diz, faça a intervenção, nós estamos autorizando. E o Bolsonaro prossegue. Aqui é a Praça dos Três Poderes, nós juramos respeitar a Constituição. Quem age fora dela, ou se enquadra ou pede para sair. Então ele insinua que o chefe do poder precisa enquadrar os seus, foi o que ele disse. Ou, do contrário, esse poder pode sofrer uma intervenção. Um presidente que diz isso, ele não está querendo governar, ele está querendo provocar uma crise institucional. Este é o presidente do Brasil hoje. Então, o Bolsonaro convoca uma manifestação para demonstrar força, ele fala para convertidos e o resto do país assiste fugindo dessa confusão. O brasileiro não quer confusão, o brasileiro quer emprego, o brasileiro quer estabilidade econômica, o brasileiro quer uma conta de luz mais baixa, o brasileiro quer um governo que ofereça governabilidade e não um presidente que tire uma crise de dentro da outra e que faça uma opção preferencial pela histeria. Então, o Bolsonaro ainda não notou, mas ele está puxando o seu próprio tapete, na medida em que ele afasta o resto do país, ele fala para os seus convertidos e afasta o resto do país do seu governo. Vamos lembrar, né, Josias, que a última pesquisa da Datafolha mostrou que 75% dos brasileiros apoiam a democracia e que 78% consideraram o regime militar como uma ditadura. Ou seja, essa é a maioria dos brasileiros, é o que representa a expressão da maioria dos brasileiros.